Bem-vindos ao Jardim da Luz, meus amores. Mensagem hoje, quando elas vêm assim canalizadas, primeiro eu coloco a descrição de quem está mandando a mensagem, e aí você já vem a pessoa encarnada, desencarnada, pode ser qualquer tipo de vínculo, tá? É surpresa, a mensagem é surpresa. A espiritualidade vem e permite que alguém traga a mensagem através de mim. E aí, primeiro tem a apresentação, quem é que está trazendo a mensagem, e depois qual é a mensagem. São mensagens de muito amor, transbordando de luz e de amor aqui nesses recadinhos para você. E aí você pode assistir o vídeo inteiro, receber 3 mensagens, escute seu coração. Assista quantas pedrinhas, quantas cartas você se identificar. Aqui a gente tem número 1, número 2 e número 3. Na sua energia, detalhadamente, é o particular, sou terapeuta também, meu WhatsApp tá lá embaixo, vocês sempre falam diretamente comigo e eu, sim, ligo a câmera e de fato interajo com vocês quando vocês vêm fazer sessões comigo, tá bom? É muito profundo o meu trabalho, gosto que seja assim. Aí, um beijo no coração de vocês, gente. Curta, se inscreva, ative o sininho, deixem sugestões de temas para mim e vejo você na sua leitura. Olá, número 1, você que escolheu o citrino e essa carta aqui que é o vento. Essa carta fala de mudanças repentinas, de como o vento incomoda, mas sem o vento não tem mudança, não tem coisas que precisam acontecer, mesmo o vento como prenúncio da tempestade, só que a tempestade que vem e limpa tudo. Então, o que eu entendo da personalidade de quem está vindo aqui falar com você hoje? Uma pessoa intensa, que vem e mexe com tudo, uma pessoa que quando passa pela vida de alguém, deixa realmente aí uma impressão, não é uma pessoa que passa desapercebida. Vamos ver mais características dessa pessoa e depois a mensagem que essa pessoa vem dizer hoje. Essa pessoa tem uma característica de espiritualidade de tradição aqui absurda, tá, gente? Nós temos a sacerdotisa e o hierofante na mesma leitura. Eu tô com uma sensação, assim, inclusive, de guia espiritual mesmo, com essa questão do vento. Realmente, assim, de antepassados, de guias espirituais, querendo trazer uma mensagem para você com relação ao quanto você é amado, amada. Ai, tô com alergia hoje, gente. Uma energia assim ancestral mesmo, tá? Se você tem sentido que a ancestralidade, que a espiritualidade quer falar com você, gente, de fato aqui existe um novo caminho para você a partir da sua própria espiritualidade,
que está disponível. E esse caminho, ao mesmo tempo em que está conectado com a sua intuição, a sua sabedoria interior, também tem que ter uma certa estrutura. Então, é como se estivesse dizendo assim, olha, chegou a hora de você harmonizar, de você combinar tudo que você fez até aqui com relação à espiritualidade, com relação a como você vê a vida e como você se conecta com a espiritualidade, está correto. Porém, existe um guia espiritual ou um antepassado seu aqui. Caso você venha de uma família que teve uma tradição mais espiritual, estamos falando disso. Se não, para muitos, estamos falando da sua família de alma, da sua família, de repente até estelar, sabe? Como assim, chegou o momento de você organizar melhor o seu processo espiritual, as suas crenças espirituais e organizar isso de uma maneira a colocar isso no mundo. Então, talvez você estivesse aí quietinho lá fazendo suas orações, talvez você estivesse aí quietinho, quietinha fazendo suas leituras, suas meditações e a espiritualidade está dizendo para você, olha, chegou a hora de você começar a escrever sobre isso, fazer vídeos sobre isso. E aí, assim, não tenho medo dessa questão, sabe? Aqui, por exemplo, eu faço esse canal, não aparece o meu rosto. Não é uma coisa que vá comprometer o meu profissional lá, né? Perfeitamente poderia. Eu me apresento para muitas pessoas como taróloga, mas aqui no vídeo o mais interessante são as cartas em si. Então a questão assim, para algumas pessoas convém realmente estabelecer isso, se apresentar mais dessa maneira. Para outras pessoas convém ser uma coisa um pouco mais discreta, não interessa. Você tem muito a oferecer, você tem muito para contribuir. Você precisa entender o quanto as coisas que você sabe são preciosas para que você comece a compartilhar mais disso. Aqui é interessante que o 3 de paus, que é a carta de seguir um novo caminho, tem crianças lendo. Então, assim, essa questão da comunicação que acontece de uma maneira mais formal, mais estabelecida, aparecendo inclusive nessa carta de novo caminho. E você, como imperatriz, independente do seu gênero, a imperatriz, essa força de criação de vida, de frutificação, de acolhimento. A imperatriz aqui como o seu potencial, você saindo da energia da sacerdotisa, que tem essa coisa meio secreta, meio misteriosa, e a partir de uma certa estrutura, de uma certa formalização do seu conhecimento, você se torna a imperatriz. Então você se abre para o mundo, você oferece esse seu conhecimento, essa sua sabedoria para o mundo, com o apoio dos seus guias espirituais, com muito a espiritualidade segurando na sua mão.
que você está nesse processo há muito tempo. Você sabe o que você está fazendo, você já domina muito. E aí é a hora de botar esse conhecimento no mundo, é a hora de subir essa montanha. Com estratégia, com planejamento, você começar realmente a pensar que o conhecimento espiritual que você tem pode se transformar em algo muito abundante através de estratégias. Então, você tem algo que possa ensinar para as pessoas, que você possa organizar para que isso se transforme em algo que vai para o mundo e vai para o mundo e te traz abundância. Então também assim, chegou a hora de, se você curte tarô, vira taróloga. Se você curte astrologia, virar astróloga. Se, sabe assim, o que você gosta aí, que é uma sabedoria interior, que você pode transformar de fato em serviços, em cursos. Ah, mas a minha vibe é mais ir para o lado do trabalho voluntário, não tem problema. Também é abundante fazer trabalho voluntário, porque você está compartilhando, você está oferecendo para as outras pessoas. Então, assim, a abundância ela não está só no dinheiro, né? Mas sim, existe a possibilidade para muitos aqui de transformar o saber espiritual em fonte de renda. Para outros, você fazendo de forma não remunerada, é uma escolha sua dentro do seu pensamento, tudo bem, porque também você está colocando seu conhecimento, sua energia no mundo, você está multiplicando. Os peixes, eles vão falar disso, de multiplicar, de transbordar. Então, aquilo que é abundante dentro de você está na hora de ser transbordado. Para isso, você precisa de organização, de método, de ter uma programação, como fazer isso de uma forma estruturada. Você precisa ser estratégico, você precisa entender como é que as mídias sociais funcionam. Então, se você vai fazer um canal de YouTube, estude primeiro como é que funciona o YouTube, como é que funciona o algoritmo, como é que a gente preenche lá aquele monte de coisa antes de postar o vídeo. Não é só postar o vídeo, gente, vocês têm que entender como é que o YouTube funciona, como é que o Instagram funciona. Estude isso aí primeiro. Como montar um curso? Quem é que dá curso que tem sucesso, que você admira, que você pode, sabe assim, você ir atrás agora de conhecimentos práticos sobre plataformas, sobre como montar cursos, sobre como transformar isso que você tem, que é um tesouro dentro de você, do seu conhecimento, em algo que você possa transbordar e trazer para outras pessoas e trazer para o mundo. Que aí você sai desse lugar de segredos, de coisas que só os iniciados sabem, para um lugar de abundância que vai para o mundo, a abundância que sai de mim e vai para o outro. Então, chegou esse momento. Essa é a mensagem do seu guia espiritual para você aqui hoje na leitura número 1. Muito bonito. Aí, gente, se vocês querem discutir melhor, né, que projeto é esse, que conhecimento é esse, vocês podem marcar uma hora comigo. Eu sou terapeuta também, além de taróloga. Meu WhatsApp tá lá embaixo. Fica
o convite também para discutir isso nos comentários, a gente tem uma conversa lá. E curta, se inscreva, ative o sininho. Vejo você na leitura número 2. Número 2, você que escolheu aqui o quartzo verde. E esta carta fala da dança dos fantasmas, que lá para os norte-americanos é um ritual de honrar os antepassados, de honrar o passado. Então, aqui estamos falando de alguém do seu passado. Vamos ver aqui mais descrição dessa pessoa. Quem é que tem um recado para você hoje? Características. Opa, caiu aqui tudo, a pessoa tá ansiosa. Esse recado está vindo assim com muita ansiedade, tá, gente? Uma energia bastante... eu quero falar. E uma insegurança de não ser bem recebido, bem recebida. Esse é o recado de uma pessoa que sente que fez muita besteira, que te machucou demais, que causou uma destruiçãozinha aí da sua vida. Estou sentindo uma energia jovem. Não que a pessoa seja jovem hoje, tá? Mas quando isso aconteceu, esta pessoa era jovem. Então, tem alguém que quebrou tudo, né? Teve alguém que realmente fez muita besteira aí, tá? E eu estou com uma energia bem assim de... eu fiz esse monte de besteira porque eu era jovem demais, ou eu sou jovem demais, como se a espiritualidade estivesse dando passagem para essa pessoa dizer para você que eu sinto assim, o que eu tô sentindo nessa leitura, que existe a pessoa que vem dar o recado e essa pessoa vem acompanhada de seu anjo da guarda, de seu guardião, que tem duas presenças aqui, tá bom? Trazendo a mensagem para você. A pessoa que, por impulsos de juventude, de imaturidade, trouxe aí o caos absoluto para a sua vida, e o anjo guardião dessa pessoa vem com ela aqui para a gente fazer essa leitura, tá? Então vamos lá. A pessoa, por incrível que pareça para você aí que tá ouvindo, achou que estivesse fazendo a coisa certa. Essa pessoa achou que estivesse sendo simplesmente alguém corajoso ou corajosa na sua juventude, quando veio e quebrou tudo, quebrou todas as estruturas. Eu tô ouvindo até a expressão tacar fogo no mundo. A pessoa veio e tacou fogo no mundo, e naquele momento, por imaturidade, por ser alguém que ainda não entendia como a vida funciona, a pessoa tacou fogo no mundo. Tô sentindo uma intuição de colocar mais uma carta aqui. E eu tinha certeza que sairia uma carta de corte. Foi né? Coloca uma carta de corte ali, gente. Tem 78 cartas no baralho, mas tudo bem. Saiu aqui o Cavaleiro de Paus, tá? Então, assim, o Cavaleiro de Paus, para você ter mais uma ideia de quem é essa pessoa. Então, de fato, o Cavaleiro de Paus vem falar de uma pessoa mais jovem, com menos experiência de vida, uma pessoa muito impulsiva, uma pessoa que está no desejar,
naquele momento da vida em que a pessoa só sabe que ela quer, ela quer aquilo, e ela vai, não pensa muito, não tem maturidade para pensar muito. Enfim, e essa pessoa achando que estava fazendo a coisa certa, com sua pouca experiência de vida, tacou fogo no mundo. E isso te afetou de uma maneira terrível. Então essa pessoa hoje se sente atormentada pelo que fez. Essa pessoa está muito arrependida, com muita consciência. Essa pessoa se vê de uma maneira assim, a pessoa incrédula, né? Não acredito que eu fiz isso. Não acredito que agi dessa forma. A pessoa está sofrendo muito, ganhando agora, amadurecendo, ganhando consciência de que tudo que fez foi muito tolo. Em que momento essa pessoa achou que isso era uma boa ideia? Porque na hora que a pessoa fez, ela realmente achava que era uma boa ideia. E os resultados foram terríveis. Bom, mais uma fileira de cartas. Que mais? A pessoa realmente aqui, ó, achando que com isso estava fazendo o que era certo para todos, que era isso que ia trazer a estrutura necessária. E aí os resultados dolorosos foram bastante duradouros. E assim, realmente, depois disso, essa pessoa só atraiu pessoas que não tem nada a ver, sabe? Isso trouxe consequências. A pessoa nunca mais conseguiu se relacionar. Aqui, se a gente estiver falando amizade, parente, o que quer que seja, a vida social dessa pessoa se transformou numa coisa meio sombria. A partir disso, da pessoa tacar fogo no mundo aí com você, essa pessoa criou um ciclo de se envolver em ambientes sociais que não trazem nada de bom, que não acrescentam nada, e a pessoa está se sentindo presa nesse ciclo até hoje, pelo comportamento infantil. Mas é muito importante dizer que a pessoa realmente acreditou na ignorância, na infantilidade. E assim, não importa quantos anos cronológicos a pessoa tenha, tá, gente? A pessoa tinha um amadurecimento emocional muito empobrecido, era uma pessoa muito infantil. Embora eu esteja sentindo realmente uma energia de juventude. E aí essa pessoa se vê presa num ciclo sem fim de só atrair gente que não acrescenta nada, de ficar repetindo, sabe? A vida dessa pessoa, depois do que ela fez para você, não andou mais, não saiu mais do lugar. E aí essa pessoa gostaria de que a partir desse reconhecimento, a pessoa toma, né? A pessoa quer que você saiba que se arrependeu, que tem vergonha, que entendeu que hoje não faria igual. E essa pessoa está tentando recomeçar, essa pessoa quer um recomeço. E esse recomeço vem de liberar essa energia junto a você.
Então, talvez você se sinta muito injustiçado, injustiçada, muito confuso, muito confusa. Como que essa pessoa pôde, o que foi, né? Que alguém anotou a placa do caminhão, sabe? Essa é a sensação que eu tenho com relação a você. E de repente você olhar com esses olhos, aqui seria o pedido da pessoa, né? De assim, entenda que eu não sabia o que eu estava fazendo, hoje não faria igual. Já sofri as consequências, já paguei o que eu tinha que pagar, sabe? Aqui, assim, a vida trouxe as consequências para essa pessoa de uma maneira muito séria. Essa pessoa sofreu as consequências do que ela fez para você de uma maneira muito profunda. A vida mostrou para ele ou para ela qual era a real, tá? Aí, agora tem um recado, esse é o recado da pessoa, mas como eu falei, vieram em dupla aqui, né? O anjo guardião da pessoa veio aqui também, tá? Então agora o anjo da guarda dessa pessoa quer trazer um recado para você também, tá bom? Ok, vamos lá. O mago, a torre de novo no mesmo lugar, 10 de copas e o rei de... Então, onde estava o cavaleiro de paus, agora vem o rei de paus, tá? Vamos lá. Que o anjo, aí a visão panorâmica da espiritualidade sobre essa situação. Essa pessoa é a pessoa tem um poder de cocriação, de realização, que ela está começando a entender. Então é por isso que o poder de destruição da pessoa é tão grande. A pessoa não entendia o quão poderoso, poderosa ele é. E não entendia muito bem o tamanho das consequências daquilo que essa pessoa fazia. Porque a pessoa estava num modo mais juvenil. Então, assim, a pessoa projetou, né? Ah, se eu pisar no pé de alguém, a pessoa vai falar ai e vai sair andando. Não entendia que tinha o poder do mago. Então, essa pessoa pisou no pé de alguém e quebrou vários ossos, né? Tô fazendo uma metáfora bem boba, tá? Mas seria nesse sentido, a pessoa não tinha noção do poder de destruição dele ou dela. A pessoa não fazia a menor ideia. Mas agora a pessoa está entendendo quem ela é de fato. Entendendo o poder de destruição, porém também entendendo o poder de realização de sonhos, de construção de coisas maravilhosas. Então essa pessoa veio a este mundo para fazer algo de muito importante, de muito bonito. Tem pessoas que têm uma missão. Essa pessoa tem uma missão muito especial nesse mundo. Então, é alguém que tem um poder, inclusive, de curar pessoas, de construir coisas incríveis. É uma pessoa que tem dons muito especiais e coisas para realizar, para fazer nesse mundo. E aí a pessoa não tinha consciência nem dos dons, nem do que ela podia criar de bonito, nem dessa capacidade de curar e de colocar coisas incríveis no mundo, e também não entendia o poder de destruição, tá? Então agora a pessoa está entendendo. E essa pessoa não é mais um cavaleiro de paus. Essa pessoa agora é um rei de paus. Está se transformando a partir desse processo de consciência.
Mais uma carta ali, meu bem. Mais uma carta ali. Tá ok. E aí? E aí que essa pessoa está vindo com tudo no 3D, na vida real, na sua direção nesse momento, tá? Então, a partir daquela destruição toda, imagino que tenha havido aí um afastamento entre você e essa pessoa. E agora essa pessoa quer retomar, essa pessoa quer vir contar para você sobre esse processo. Essa pessoa quer vir mostrar para você que cresceu, que se transformou, que agora entende o seu potencial de coisas boas, de criar, de curar. A pessoa tá vindo. E é rápido que essa pessoa vem. A pessoa entendeu que ela é como o sol. O sol dá a vida e o sol queima. Então, quando você é muito infantil, você não entende o seu poder de destruição. E aí você também não entende o seu poder de vida, né? Então, essa pessoa entendendo que ela é o sol e o sol tem que tomar cuidado para não criar o deserto, para não queimar. O sol, ao mesmo tempo que é um símbolo muito poderoso de alegria e de vida, também é um símbolo de destruição, né? E aí, onde essa pessoa destruiu, agora a pessoa quer criar um jardim. A pessoa quer estrutura. Essa pessoa quer realmente refazer as coisas. E aí o cavaleiro, e rápido, e essa pessoa vem rápido. Ela tá com pressa de realizar sonhos. E esses sonhos não são só para ele ou para ela, esses sonhos são para todo mundo que cerca, são coletivos, tá? Que aqui a gente tem o 10 de copas. Essa pessoa vem rápido, ela tá com pressa, ela quer. E a pessoa entendeu que quando ela realiza os próprios sonhos, isso transborda para o coletivo, assim como quando estava no modo destrutivo. Então a pessoa estava no modo de autodestruição, de autossabotagem, percebeu que levou todo mundo com ele, com ela, pelo menos você foi muito afetado. E aí essa pessoa entendeu que, que ela é como o sol. É uma pessoa que tem muito, que afeta muito aqueles que cercam, que a cercam. Então, se essa pessoa entra no modo destrutivo, no modo autossabotagem, percebendo o estrago que isso faz em quem está ao redor, a ficha caiu. E agora essa pessoa vem com muita vontade de construir, de refazer, e com esse entendimento que a gente nunca faz só mal ou bem para si mesmo. Tudo que nós fazemos transborda, tudo que nós fazemos contamina ou ilumina o nosso entorno. E aí, perante o olhar do anjo da guarda dessa pessoa, de cavaleiro, essa pessoa agora é um rei. Então, existe a maturidade hoje necessária para agir de forma positiva, produtiva, tá? E aí o recado é esse, essa pessoa virá até você quando ela chegar, quando ela restabelecer contato, quando ela vier. Não sei se vocês chegaram a perder contato, né? Mas essa pessoa vai vir contar para você, olha, eu passei por um processo, eu enxerguei isso, eu vi aquilo. Escute o que a pessoa tem para dizer, preste atenção nas mudanças que a pessoa fez.
não, né, entenda que a pessoa cresceu e entenda que nem tudo que acontece de ruim é feito por maldade. As pessoas erram muito por não saber, por serem infantis, por serem muito jovens às vezes, por não terem maturidade. Então o recado seria esse: não trate todo mundo que te fez mal do mesmo jeito, porque tem gente que faz mal com intenção de fazer mal, e tem gente que faz mal porque está em processo de crescimento e de aprendizagem, tá? Então, assim, se existe alguma dúvida no seu coração, na sua mente, sobre essa pessoa fez tudo aquilo de danoso, de propósito, com intenção de fazer os outros sofrerem, a resposta é não. A pessoa fez porque era muito infantil, muito impulsivo e coisas desse tipo. Então, é uma pessoa que tem um potencial de crescer, um potencial de refazer, de reconstruir imenso. E é isso, sabe? É uma resposta que parece ser muito importante, né? Qual a motivação da pessoa para ter feito aquele estrago todo? A motivação da pessoa foi imaturidade. Somente isso. Tem muito amor. É uma pessoa muito amorosa, tá, gente? Uma pessoa muito amorosa, uma pessoa com potencial maravilhoso, tá? Só tava infantilizado, infantilizada, aí agora num processo de crescimento muito bonito. Essa é a mensagem, gente. Aí, na sua energia, é a leitura particular. Se você tiver dúvidas também, deixa aí nos comentários, tá bom? Curta, se inscreva, ative o sininho. Te vejo na leitura número 3. Número 3 aqui, essa obsidiana e a carta do espelho de fumaça. Essa carta fala de alguém que ficou num estado de confusão, que não entendeu que certas coisas eram destino, o porquê das coisas acontecerem como aconteceram. Fala dos mistérios que a gente não consegue ver. Então, seria como se tem uma fumaça tapando os olhos daquela pessoa e a pessoa não vê o sentido, não consegue entender. Então, assim, a intuição que eu tenho aqui de alguém que chegou a viver pequenos milagres, receber sinais e não viu, não entendeu, não conseguiu, sabe, alcançar. Então, é alguém assim, que a pessoa não entendeu certas coisas. Vamos ver mais características desta pessoa. Olha, aqui a gente está falando de um amor muito bonito, de um amor de almas gêmeas, que essa pessoa não entendeu, ela não viu, ela foi infantil, ela se preocupou com as coisas erradas. Essa pessoa não conseguiu viver o amor de alma gêmea que ela tinha para viver, porque ela estava presa a ilusões, porque ela estava presa a ideias que são pequenas assim, então a pessoa fica se apegando. A pessoa fica se apegando a problemas, a dificuldades que na verdade nem eram tão importantes, que talvez na verdade nem fossem reais, sabe?
a pessoa deixar de viver um amor de alma gêmea porque minha família não vai aprovar, e de repente aquilo nem ia acontecer, a família da pessoa nem ia achar nada demais, e a pessoa criou na cabeça esses cenários em que esse amor não podia por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro, e nada disso sequer era pertinente. E aí agora essa pessoa está sentindo uma gratidão, finalmente reconhecendo que esse amor era bom, que aquilo era uma dádiva, que aquilo foi um presente da vida, um presente do destino. Finalmente essa pessoa conseguindo olhar e pensar, mas uma coisa tão mágica, com tantos sinais da espiritualidade de que era para eu viver aquilo, sabe, a pessoa tomando consciência de que esse amor era destino, e finalmente sentindo gratidão por isso. E aí essa pessoa quer que você saiba que a ficha dele ou dela tá caindo, que finalmente essa cortina de fumaça que cegava e que fazia fixar apenas nos problemas, apenas naquilo que tinha de errado, apenas naquilo que tinha de impeditivo. A pessoa olhando e falando, cara, era tudo besteira, eram problemas pequenos na verdade. E aí essa pessoa, assim, percebendo que não consegue esquecer esse amor. Não adianta, é um amor que tá na alma, não é uma paixonite, não é que pessoa interessante. Não, não é isso. É algo que tá na alma dele ou dela. E aí começando uma movimentação, começando inclusive a, sabe, se abrir mais. Então essa pessoa achava que, eu não posso viver esse amor porque isso aqui é impeditivo, esse problema na minha vida impede, né? Essa situação tá. E aí agora essa pessoa se abrindo mais, de repente até conversando aí, se aconselhando com amigos, com parentes, no sentido de, será mesmo que eu não posso viver essa situação? O que você faria no meu lugar? O que você acha disso? A pessoa se abrindo mais aí e o que as pessoas têm a dizer? As pessoas que realmente amam, as pessoas que são positivas, que querem ver essa pessoa bem. Vai atrás da sua felicidade. Então, assim, essa pessoa finalmente se abriu, finalmente conversou com alguém que realmente quer o seu bem. E o conselho foi, vai viver, vai buscar a sua abundância no sentido afetivo, né? Vai buscar um recomeço na sua vida afetiva, vai buscar abundância na sua vida afetiva. Então, assim, poxa, tem alguém lá no mundo lá fora que te ama tanto assim e você está se privando de viver isso por causa desses problemas. Para com isso, vai viver esse amor, vai lá receber esse amor tão bonito que essa pessoa tem para te dar. Então, é isso.
tá? Essa pessoa finalmente se sente acolhida e apoiada na busca por um começo ou recomeço da vida afetiva, amorosa. Talvez antes essa pessoa sentisse que não receberia apoio, que seria hostilizado, hostilizada, né? O que está me vindo à cabeça aqui? Que neste amor existia alguma história do tipo alguém que está saindo de um casamento, diferenças religiosas, distância, algo existia nesse amor e essa pessoa achava que esse problema fosse muito insolúvel, muito enorme e que não teria apoio dos seus amigos, dos seus familiares nesse desejo de viver esse amor. E aí as coisas agora aqui aparecem num cenário em que essa pessoa finalmente enxerga a importância desse amor, finalmente enxerga que esses problemas na verdade são muito menores e finalmente essa pessoa recebe apoio sente que está num ambiente receptivo para que possa ir em busca, ir atrás desse amor, que é um amor de alma gêmea, que também a pessoa tomou consciência que vem da alma, que vem de um lugar que a gente não tem como simplesmente deletar, não tem como você simplesmente pensar assim, eu vou esquecer essa pessoa. Talvez tenha tentado te esquecer, talvez tenha tentado te superar, não conseguiu. Então, é esse o recado, tá bem? Muito bonito, né? Tá assim. E uma energia muito leve que eu tô recebendo aqui, tá bom, gente? Então é isso, meus amores. Na sua energia, na energia das pessoas com quem você se preocupa, que você ama, etc. É a leitura particular, também sou terapeuta, vocês falam direto comigo no meu WhatsApp. Curta, se inscreva, ative o sininho e podem deixar aí sugestões de temas, tá? Essas mensagens canalizadas, de vez em quando vem aí, elas brotam, mas tem as mensagens temáticas também, vocês deixam as sugestões aí para mim. Beijo no coração, te vejo no próximo vídeo.